Amém? Estenda sua mão para cá. Repita assim: bendito, é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Continue de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui, Senhor, o seu vaso, Richard, Senhor, que irá trazer a tua palavra, Senhor. Que não seja ele a falar, mas o teu Espírito Santo através dele, Senhor. Que esta palavra venha de confronto em nossas vidas, venha nos fortalecer, venha nos encher com a tua bênção, com a tua graça nesta noite, Senhor. Nos dê aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Senhor. Que venha do teu Espírito Santo para a nossa vida, em nome de Jesus. Aplaude, Senhor. Glória. Saúde, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Você bem breve naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O Senhor já tem falado aqui desde o começo do culto. Cada um de nós, se o culto terminasse agora, irmãos, eu já saía daqui alimentado. O Senhor tem falado comigo através da sua oportunidade. E Deus é tão maravilhoso que tudo que aqui foi falado, através das oportunidades, através do que foi cantado, ministrado, o Senhor tem falado de alguma maneira com cada um de nós, trazendo para nós aquilo que nós precisamos, que é voltar ao primeiro amor, reacender a chama que falta dentro de nós. E primeiramente eu queria agradecer a minha oportunidade, primeiramente a Deus, por ter me trazido aqui pela tua infinita misericórdia, de ter me sustentado até aqui. Agradecer a oportunidade ao pastor que confiou de eu estar aqui hoje, trazendo a palavra que o Espírito Santo colocou no coração dele. E eu vou ser bem breve naquilo que o Senhor tem para a igreja. Abra suas Bíblias, irmãos, no seu Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 15. Glória a Deus, glória a Deus, queridos. Glória a Deus, glória a Deus, Senhor. Somente no seu versículo número 2, somente no seu versículo número 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Pode tomar seus assentos, irmãos? Essa parábola é uma parábola bastante conhecida, bastante pregada nas igrejas. E ali, quando o pastor perguntou para mim se eu queria dirigir o culto ou se eu queria ministrar a palavra, eu falei para ele que ia orar e Deus ia colocar no coração o que fosse que tinha que ser. Mas bem sabemos nós que se fosse para dirigir o culto ou se fosse para ministrar a palavra, nós estaríamos dependentes do Espírito Santo. E nós estamos dependentes do Espírito Santo. Porque se eu falar palavras de sabedoria minha, de nada vai edificar. Então, é necessário que a gente esteja dependente do Espírito Santo para ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E da mesma forma, que vocês estejam dependentes do Espírito Santo para receber essa semente que vai ser ministrada hoje. Irmãos, bem sabemos nós que aqui nessa parábola de Lucas 15 se insere um contexto a qual Jesus vai falar com aqueles fariseus, que ele vai dar 3 explicações ali, 3 parábolas desse capítulo 15, que vai ser direcionada a coisas diferentes, mas com o mesmo propósito. E o que o Senhor colocou aqui no meu coração para ministrar esta noite talvez seja um pouco diferente do que a gente costuma ver nas pregações. Eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, e que quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, houve um despertamento em mim, houve uma mudança em mim, houve um raciocínio. Eu comecei a raciocinar a palavra e vi que aquela palavra vinha de confronto comigo.
E eu creio que não é em vão esse dia, eu creio que não é em vão cada pessoa que está aqui. Se cada pessoa que está aqui é porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui através do Espírito Santo. Então ali, Jesus ele começa a falar essas parábolas, mas antes de Jesus falar essas palavras, a gente sabe que os fariseus estavam sempre ali, indo atrás de Jesus, mas não só para ouvir e se alimentar daquilo que Jesus tinha para oferecer. Eles queriam ver por que Jesus estava atraindo tantas e tantas multidões com ele. É interessante que eles começaram a ver coisas que, quem sabe, já há muito tempo eles não tinham visto, que eram os sinais de Deus. Bem sabemos nós que os fariseus eram uma grande religião daquela época, era uma região proeminente, era uma religião que se destacava naquele tempo. E ali eles eram conhecidos como os doutores da lei, pois eles conheciam a Torá, levavam ao pé da letra a lei. E é interessante que ali naquele momento eles começam a ouvir Jesus. No seu capítulo 14, Jesus começa a falar. E é interessante que toda palavra que Jesus começa a falar, começa a ir de encontro, um confronto com aqueles fariseus. Começa a ir de confronto e eles não gostam. E é interessante que eles veem, quando Jesus se reúne, ele atrai pecadores, ele começa a atrair cobradores de impostos. E para eles, por eles serem religiosos, eles achavam que eram pessoas pecadores, eram pessoas impuras e não eram pessoas dignas de arrependimento. E é o que o Senhor tem colocado no meu coração aqui nesta noite, que é sobre o arrependimento, que é sobre a gente retornar para o primeiro amor, é sobre a gente retornar para a nossa essência, para aquilo que havia sido, outrora se perdeu dentro de nós. E é interessante que ali, no decorrer do tempo, ali ele começa a ouvir, e é interessante os fariseus começam a analisar, e eles veem que Jesus estava traindo todos os tipos de pecadores ao lado dele. E aí eles vão indagar Jesus, mas mestre, você fala que você fala que é Jesus de Nazaré, que cura, que faz isso aqui, mas você só anda com pecadores, você só se aceita com pecadores. E é interessante que ali a gente vai ver que logo posteriormente que Jesus vai contar essa parábola, a gente vê que os fariseus eles se achavam bons demais para atrair os pecadores também. Eles achavam que por eles vestir uma túnica, eles se vestirem de homens de Deus, por eles conhecerem a lei, por eles estarem todos os dias no templo, eles se achavam que era melhor do que as outras pessoas. Eles achavam que eles não precisavam de arrependimento, eles precisavam se arrepender, pois eles já praticavam a lei, pois eles já estavam debaixo da casa do Pai. Eles achavam que por eles estar dentro da casa do Pai, eles tinham uma intimidade com o Pai. Mas bem sabemos nós que Jesus vai todo momento de confronto com eles, todo momento que Jesus vai de confronto com eles, é sempre a mesma forma, é sempre falando que eles perderam a essência, que eles conheciam a palavra, mas não a praticavam, que eles tinham abandonado o primeiro amor. Quem sabe aqueles fariseus, outrora no começo deles, eles eram fervorosos em oração, quem sabe eles até não viram alguns milagres de Deus, mas de repente com o tempo eles deixaram a religiosidade tomar conta do ser deles. De repente ali com o tempo eles acabaram se acomodando, de repente eles acabaram entrando no modo conforto. Eu vou só no templo, eu vou só para a igreja, tá bom só de ir para a igreja, tá bom de só se vestir de cristão, para mim tá ótimo, eu já conheço a lei, eu sou o mestre da lei, eu sou um fariseu, eu sou um doutor da lei. Então eles achavam que a salvação deles se baseava nisso, de estar dentro de um templo, de estar vestindo com roupa de cristão. Mas é interessante que Jesus conhecia o que outras pessoas não conheciam, que era o coração daqueles fariseus. E é interessante que aqueles religiosos, eles achavam tão bom, mas tão bom, que quando Jesus começa a pregar sobre arrependimento, já era uma ira dentro deles, porque eles estavam tão cegos em julgar, tão cegos em apontar, tão cegos em condenar o erro dos outros, que eles se esqueciam de olhar para eles mesmos. Eles esqueciam que eles também precisavam de arrependimento, eles esqueciam que eles tinham deixado isso, que outra hora, quem sabe ali, eles se arrependiam, eles oravam, falavam: Senhor, perdoa pelos nossos pecados. Aí de repente aquilo começou a se tornar superficial. De repente aquelas orações que no começo era fervorosa, era com temor, de repente começou a se tornar algo superficial. Como foi falado aqui na palavra inicial sobre a tentação, como foi falado no seu Mateus, no seu capítulo número 4, que Jesus foi tentado no deserto. É interessante que essa palavra é exatamente aquilo que eu queria passar, que é sobre o que o inimigo vem plantado no meio das igrejas, o que o inimigo tem plantado no nosso meio, para fazer nós perder
meu Pai. É interessante que eu sou novo como cristão, irmãos, mas eu já estudei, já comecei a acompanhar algumas coisas da era antiga e vi que antigamente o inimigo fazia de tudo para tirar o cristão de dentro da igreja. Já hoje é diferente. Hoje o inimigo ele não liga mais, ele não está preocupado em te tirar de dentro da igreja, assim como ele não estava preocupado em que os fariseus conhecessem a Torá, conhecessem a lei, ou já estava dentro do templo, porque ele já tinha o que ele queria, ele já tinha plantado a semente, a lei já tinha enraizado a semente dentro do coração daqueles fariseus, e hoje não é diferente. Hoje bem sabemos nós que o inimigo tem trabalhado da mesma forma. O inimigo ele não vai vir, a serpente astuta que enganou a primeira mulher lá no Éden, ele não veio com coisas, falou, já come o fruto logo de cara. Não, ele vem apresentando, ele foi com cuidado, ele foi ali apresentando coisas que sabia que ia entrar na mente dela, e aos poucos, ela consumiu aquilo que ele estava jogando para ela. Ele sabia que ele trabalhando dessa maneira, ele sabia que ia cair. E da mesma forma, irmãos, creio eu que foi nos corações desses fariseus, dessa religião, que eles se tornaram hipócritas, porque eles não pregavam, eles pregavam, mas eles não viviam mais aquilo que eles estavam pregando. É interessante que aos poucos, quem sabe o inimigo não colocou no coração deles: para que você orar tanto? Para que você ir para a igreja tanto? Para que você jejuar? Você está cansado, você chegou do trabalho hoje cansado, vai descansar. Jesus te entende, Deus te entende, não vai para a igreja hoje não. É interessante que essas pequenas sementes que ele vai plantando, que vai gerando em nós o comodismo, que vai gerando em nós o conforto. E de repente a gente já está na igreja superficialmente, de repente a gente está dentro da igreja somente por aparência, mas Deus conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui dentro. Ele sabe quem adora ao Pai em espírito e verdade. Deus só abre a boca superficialmente, mas eu creio que nesta noite há uma esperança. Aleluia! É porque a chama não se apagou. Você está ainda, é porque resta ainda pequenas brasas, apagadas pequenas brasas. Eu sei que o Senhor, o Espírito Santo, vai reacender essa chama hoje. É interessante que a gente começa a ver ali, dando continuidade no que eu vou falar a respeito dos fariseus, para não conseguir entrar no texto, contando um pouco daquilo que os fariseus faziam, viviam naquela época. É interessante, irmãos, que ali Jesus vai começar a indagar eles. Jesus conhecia o coração deles, Jesus sabia o que ele ia falar posteriormente, ele sabia para quem que ia ser direcionado. E é interessante que de repente ele vai e propõe essa palavra. Essa parábola ele vai falar a respeito das coisas que se perdeu, das coisas que havia se perdido. E é interessante que ali ele vai falar da ovelha perdida. Ele começa dizendo sobre a ovelha perdida. Ele vai falar quem é o pastor que tem 100 ovelhas e ele perde uma ovelha e não deixa as 99 no aprisco para poder ir atrás daquela ovelha que se perdeu. E é interessante que esse texto chama bastante atenção. Não é o que eu quero entrar aqui nesta noite, mas é o que o Senhor quer falar no nosso coração. É interessante que nesse texto, irmãos, ele vai dizer que aquela ovelha ela se perdeu. Mas como que essa ovelha se perdeu no meio de tanto rebanho? Como que ela conseguiu sair do aprisco? Como que ela acabou saindo do lugar que era o local, o habitat dela? É interessante que ela, quem sabe, não foram nas pequenas coisas. Quem sabe ela não foi se distanciando aos poucos. Ela falou: vou dar um passo aqui, eu estou perto do rebanho, o pastor eu não vou fugir da presença do pastor. Aí de repente, quem sabe, ela começou a caminhar, mesmo pensamento que o inimigo coloca: não vou orar hoje não vou acordar nessa madrugada não, o Senhor me entende, eu estou cansado. Aí de repente aquilo começa a gerar em você uma frieza espiritual. Aí de repente aquilo você começa a perder a intimidade com o Pai. Você perdendo a intimidade com o Pai, a gente sabe que a gente vai perdendo a vontade de cultuar, a gente sabe que a gente vai perdendo a vontade de orar, de buscar o Pai. Aí de repente quando a gente vai ver, a gente já se afastou da presença do Pai, a gente já se afastou da casa do Pai, do nosso habitat natural. Porque bem sabemos nós que a igreja em si, ela não salva, quem salva é Cristo. Mas é necessário nós estarmos dentro da igreja para que nós sejamos salvos por Cristo. Porque nós estamos dentro da igreja, nós estamos se fortalecendo, nós estamos dentro da igreja, nós estamos sendo cuidados. Porque quem sabe onde está tendo festa na cidade, hoje você poderia estar na cidade curtindo, você poderia estar no aniversário, você poderia estar numa festa, e quem sabe muita gente vê acontecendo muitas coisas terríveis, briga, isso e aquilo que pode levar até a morte de uma pessoa, como costuma acontecer. Mas não, você está na casa do Pai, e aqui é um lugar de segurança, que é um lugar que você veio para ouvir a palavra, para se investir e para prestar um pouco de oração a Deus. E é interessante que ali aquela mulher acaba se perdendo, e Jesus vai e fala que
pastor, ele deixa as 99 ovelhas ali no campo para ir atrás daquela ovelha que havia se perdido. E é interessante que quando ele acha aquela ovelha, ele coloca ela nos ombros e vai para casa feliz, e convida os amigos, convida os vizinhos, e fala: se alegrem-se comigo, pois eu achei a ovelha que vai ser ovelha. E é interessante que ele fala que há alegria no céu perante os anjos, perante ao Pai, por um pecador que se arrepende. Ele fala, é interessante que essa palavra vai de encontro, irmãos, com os fariseus, e aí ele não para por aí. Aí de repente ele vai começar a contar outra parábola em seguida dessa, que ele vai falar sobre a dracma perdida, sobre a moeda perdida, e esse daí já se insere ali em uma situação diferente, mas com o mesmo propósito que ele queria passar para aqueles fariseus. E aí ele começa a falar assim, para aquela mulher: poxa, havia uma mulher que tinha 10 dracmas ou 10 moedas de prata. Se ela perdeu uma, ela vai procurar a que se perdeu. O que ela faz? Ela acende a lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando ela acha, ela diz: alegra-se comigo, porque eu achei a moeda que havia se perdido. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa do pecador que se arrepende dos seus pecados. É interessante ali que dessa maneira ele vai falar com nós de outra forma. Ele vai falar das pessoas que acabam se perdendo, o que o Senhor colocou no meu coração, das pessoas que acabam se perdendo dentro da casa. É interessante que essa ovelha, ela se perdeu fora da casa, ela saiu da casa. Já nisso daqui, ele vai falar sobre uma moeda que se perdeu dentro da casa. Quem sabe você está dentro da igreja, mas você já está perdido. Quem sabe você está dentro da casa, mas você perdeu algo. Todos nós, e essa palavra de comigo, eu havia perdido algo. Eu até estava dentro da igreja, mas eu tinha perdido aquele primeiro amor. Igual muitos de nós acontece, a gente acaba perdendo aquela intimidade que nós tínhamos com o Pai. É interessante que ali e confirmou no dia de ontem essa palavra, quando eu estava trabalhando ali no albergue durante pessoas em situação de rua, eu se deparei com um cara que está em situação de rua, infelizmente. Ali eu comecei a conversar com ele, e ali eu entendi o propósito de Deus ter colocado esse, por mais que seja só 3 vezes, Deus tem colocado eu naquele lugar. É porque ali tem muitas almas que necessitam ouvir a palavra de Deus, e eu tinha aprendido isso. Eu já tinha trabalhado lá, e eu acabei se acomodando, eu orava e intercedia tanto por eles, cria que Deus ia restaurar aquelas vidas, mas eu acabei se acomodando. Infelizmente eu acabei deixando de orar e interceder pela vida deles. Então surgiu essa oportunidade, pedi o direcionamento de Deus, falei que se fosse da vontade de Deus, o Senhor colocasse lá de volta para mim, reacender essa chama de novo, encher o meu coração. Porque da mesma forma que Jesus, irmãos, nós muitas das vezes, nós somos como esse fariseu, nós só queremos dentro do templo, nós só queremos adorar dentro do templo, mas e lá fora? Mas elas estavam perdidas. Mas e o lead do Senhor, que era buscar pelaquilo que havia perdido, que era restaurar aquelas pessoas que estavam em situação de rua, que estavam ali, que estavam aleijado, coxo, oprimido, já desprezível pela sociedade, abandonado pela sociedade. Então ali o Senhor colocou essa palavra no meu coração e confirmou essa palavra no meu coração diante de ontem, quando eu estava conversando com aquele rapaz. Eu vi o sofrimento no olhar dele. Eu vi uma pessoa que outra hora estava dentro da igreja, outra hora servia a Deus, outra hora era obreiro dentro da casa de Deus, e infelizmente, por dar ouvido às pequenas coisas de Satanás que colocou na mente dele, ele achava que não ia cair, e infelizmente ele acabou caindo. Ele começou a retroceder, e a gente, quem sabe, quando a gente engata a marcha ré, a gente começa a retroceder, a tendência é só ir para trás, e para trás, e para trás, e de repente quando você vê, você está tão atolado, que você já perdeu a esperança, você não consegue mais sair daquele lamaçal do pecado que você acabou entrando. E é da mesma forma que ele estava, eu vi o sofrimento no olhar dele, eu vi ali o choro no olhar dele, a lágrima escorrendo mesmo sem ele querer que ela escorresse. Eu vi que ele não conseguia segurar, aquilo lá doeu em mim, irmãos. Eu senti uma compaixão tão grande que lá doeu, eu segurei as lágrimas para não chorar, mas não deu. Infelizmente as lágrimas caíram, eu vi a realidade que acontece nas igrejas. Eu vi que cada um de nós que aqui hoje está, amanhã não podemos estar se a gente dá ouvido para a astuta serpente, que lá no começo já vem enganando. É interessante que quando ela ofereceu, ela começou a oferecer as coisas para Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto, ela não ofereceu coisa ruim. O inimigo não veio com coisas ruins. Ele viu a necessidade que Jesus estava naquele momento e ofereceu aquilo que ia satisfazer a necessidade que ele estava naquele momento. Mas Jesus sabia que aquilo não era a vontade do Pai, mesmo que fosse a vontade dele, mas não era a vontade do Pai. Então a gente tem que saber se o que nós estamos fazendo é a nossa vontade ou a vontade do Pai. Ainda que nós tenhamos necessidade de algo, se não estiver de acordo com a vontade do Pai, a gente dá ouvido para a serpente, a gente vai acabar caindo. E é interessante que ali
para aquela mulher achar aquilo que havia se perdido, para aquela mulher achar aquela moeda valorosa para ela, por mais que ela tinha 10 moedas, mas uma que se perdeu, uma alma para ele, que Jesus quer dizer aqui que uma alma para ele, irmãos, tem muito valor. Por mais que para nós a gente desprezamos essas pessoas que estão aí fora, por mais que para nós a gente só valorizamos quem está ao nosso redor e esquecemos do mundo lá fora, para Jesus essa alma é muito importante, ele deu a vida por ela. Da mesma forma que outrora era nós que estava caído lá no mundo, era nós que estava sendo desprezado pela sociedade, era nós que estava fazendo a vontade do inimigo, mas Jesus teve compaixão por nós. Da mesma forma, Jesus teve compaixão pelas pessoas que estão lá fora também. E é interessante que para achar aquela coisa que havia se perdido, aquela moeda que havia se perdido, era necessário ela fazer algo. Porque é interessante que pensamos que nós que a casa estava uma escuridão, ela não estava conseguindo achar porque havia uma escuridão dentro da casa, ela já estava perdida ali, ela não conseguia achar. Porque, como você sabe, a Bíblia não fala que havia uma escuridão, mas a Bíblia fala que ela teve que acender uma lamparina. Se ela teve que acender uma lamparina, então bem sabemos nós que ele estava com escuridão naquele lugar. Então, para ela achar algo que havia se perdido, foi necessário ela acender a lamparina. É interessante que muitas das vezes nós temos que se perguntar para nós mesmos, nós temos que falar: Espírito Santo, mostra para mim o que se perdeu. Talvez eu estou dentro da casa, eu acabei se acordando dentro da casa, eu louvo, eu prego, eu tenho oportunidade, eu estou indo no culto, mas é interessante que ainda falta algo em mim. Todos nós, irmãos, nós temos que ser verdadeiros, nós não podemos ser hipócritas. Todos nós perdemos algo, ainda que seja o primeiro amor, ainda que seja a mínima coisa, mas nós perdemos algo. E é interessante que esse algo seja encontrado. É interessante que a gente encontre esse algo de valor que a gente acabou perdendo dentro da casa. E ali ela vai acender aquela lamparina. E ao ela acender aquela lamparina, ela se depara com uma coisa. Ela se depara com a bagunça que estava na casa. Ela se depara com o porquê. Ela fala: agora eu sei por que eu não estou achando aquilo que havia se perdido. Ao ela acender a chama, ou ela acender a lamparina dentro dela, ao ela acender o Espírito Santo dentro dela, o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, ele mostra para nós onde nós estamos errando, ele mostra a bagunça que está na nossa vida, aquilo que nós não enxergamos. Quando nós decidimos acender a lamparina dentro de nós, o Espírito Santo, ele mostra para nós a bagunça que está dentro da casa. E é por isso que nós não achamos aquilo que está perdido, aquele primeiro amor, aquela essência, aquela intimidade que nós tínhamos com o Pai, porque a casa está bagunçada. Resta só acender a luz. Você vai conseguir achar como você vai conseguir achar essa lâmpada, essa dracma, essa moeda, esse algo de valor dentro de você, se sua casa está bagunçada. Então não é necessário somente acender a lâmpada. É interessante que ali uma coisa que ela fala que acende uma lamparina, a Bíblia vai relatar que ela varre a casa e procura com muito cuidado até achar. É tão interessante que é necessário a gente varrer a casa. É interessante que é necessário a gente ver o que está fora do lugar, pedir auxílio do Espírito Santo e falar: Senhor, o que está fora do lugar? Me ajude a consertar, me ajude a colocar tudo no lugar, me ajude a arrumar essa casa dentro de mim que está tudo bagunçada. E é interessante que ela começa a varrer a casa, é interessante que ela começa ali a varrer, a cuidar minuciosamente da casa. Aquilo que havia se perdido gera uma esperança que ela vai achar, porque de repente ela começa a colocar as coisas no lugar. E para a gente achar aquilo que havia se perdido, é necessário a gente colocar certas coisas no lugar. Quem sabe seja uma mágoa de alguém, quem sabe seja a sua arrogância, quem sabe seja as suas ignorâncias, quem sabe seja algo que está te impedindo a achar aquilo que havia se perdido. Mas é necessário você varrer a casa, é necessário que você cuide da casa, é necessário que você comece a colocar as coisas no lugar, é necessário que você tire algo que não é da sua vida e coloque no lugar que era para ser colocado. E é interessante que logo após ela fazer isso, o que acontece? Ela acha aquilo que havia se perdido. E quando ela acha aquilo que havia se perdido, gera uma grande alegria nela, porque era algo de valor. E é interessante que ela se une ali com as amigas, se une com a vizinha, e ela chama e faz uma festa e fala: se alegre-se comigo, porque eu achei a dracma perdida, eu achei aquilo que havia se perdido. E da mesma forma nós, irmãos, quando nós se achamos na casa do Pai, quando nós se achamos voltando para a essência, voltando para aquela intimidade, há uma alegria, irmãos, através da comunhão dos irmãos, há uma alegria. Porque quem aqui não
se alegra quando vê o irmão retornando para a casa do Pai? Quem aqui não se entristece quando vê o irmão saindo da casa do Pai, retrocedendo da casa do Pai? Gera uma tristeza em nós. Se gera uma tristeza em nós, imagina no Senhor Jesus que deu a vida para cada um de nós. É interessante que ali Jesus ele vai contar outra parábola, a parábola do filho pródigo, ou o filho que havia se perdido. E ali eu meditando nessa palavra, é a palavra que mais mexeu comigo, irmãos, porque é uma palavra que a gente pode pregar de várias maneiras, se inserir no contexto de várias maneiras, que vai falar com nós também, mas o que mais falou comigo foi no final dela. Mas aqui eu vou dar uma continuidade para você entender uma palavra bastante conhecida, que vai falar a respeito de dois filhos, de um pai que tinha 2 filhos, e de repente, ali o mais moço, o mais novo, ele decide pedir para o pai a sua herança, ele decide pedir a sua parte da herança, e é interessante que o pai reparte a herança entre os filhos, e esse que havia pedido a herança, ele sai da casa do pai, e ele vai viver a sua vida longe do pai, ele vai gastar a sua herança longe do pai, ele vai ali se divertir com a sua herança, ele vai ali gastar com prostitutas, ele vai gastar com bebida, e quem sabe ele era rodeado de amigos, porque a gente sabemos, irmão, que a gente quando está no mundo, quando a gente tem algo para oferecer, a gente é rodeado de amigos não, falsos amigos, porque bem sabemos nós que amigo verdadeiro é Jesus, bem sabemos nós que amigo verdadeiro é aquele que nos leva para Jesus, e ele estava ali rodeado de pessoas, gastando dinheiro e tal, enquanto o outro filho continuou na casa do pai. O outro filho ele não quis sair da casa do pai, ele acabou ficando ali na casa do pai. E no decorrer aqui da mensagem, Jesus aqui vai falar que ele, homem, ao gastar toda a herança dele, a gastar tudo que ele tinha pegado com o pai, ele fica sem nada. E é interessante que ao ele ficar sem nada, veio uma grande necessidade ali na terra onde ele estava. E de repente ele começa a padecer de necessidade, de repente ele começa a passar coisas que ele nunca tinha passado na casa do pai. Porque é assim, quando nós saímos da presença do pai, irmãos, nós se acomodamos tanto que nós esquecemos o que nós tem o que nós tem na presença do pai. E ao nós sair, que a gente vai ver a importância que tinha nós estar na casa do pai. E é interessante que esse filho, quando ele perde tudo, ele cai em si. E ele caindo em si, ele viu, ele estava prestes a comer a comida que os porcos comiam. Ele estava prestes a passar por uma humilhação dessa, porque o inimigo é assim, irmãos. Quando ele consegue te tirar da casa do pai, ele te oferece coisas boas, assim como ofereceu para ele. Ele falou: vai lá, gasta sua herança, vai lá e gasta com seus prazeres, você vai ter tudo que você quiser. Mas é interessante que tudo que ele dá, ele também tira, irmãos. Ele te oferece coisas boas, mas com o intuito de tirá-las depois, e não só de tirar as coisas que ele deu, mas de fazer você ficar longe do pai, fazer você se afastar da casa do pai. E ali, quando aquele jovem ele cai em si, ele viu que tudo que ele tinha com o pai, tudo que ele vivia na casa do pai, eram coisas ali que ele nunca imaginava não viver aquilo. E é interessante que ele decide retornar para a casa do pai. É interessante que ele fala: pai, ele fala assim: eu vou até meu pai e vou falar: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, eu não sou digno de arrependimento. E quando ele decide tomar essa iniciativa, quando ele decide tomar essa posição, porque é necessário nós tomarmos uma posição, quando nós se afasta da presença do pai, quando nós se perde na casa do pai, é necessário que a gente caia em si, é necessário que a gente se examine e veja onde que a gente caiu e fala: nossa, eu caí ali, eu preciso retornar para a casa do pai. E quando ele decide retornar para a casa do pai, ele começa no meio do caminho ali, ele está indo, e de repente o pai avista ele. De repente os servos falam: ó, teu filho, aquele que havia se perdido, aquele que havia deixado a sua casa, está retornando. Ele estava retornando tudo acabado, todo abatido, com as roupas toda rasgada. A gente não sabe, mas a gente consegue imaginar isso, porque ele estava prestes a comer a bolota dos porcos. A gente sabe que ele estava sem nada, já não tinha mais roupa, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais nada. Então bem sabemos nós que a situação daquele cara era uma situação muito ruim. E é interessante quando o pai, ele olha o filho de longe, gera uma grande alegria no coração dele. E aquela grande alegria que gera no coração dele faz ele correr até o filho, não se importando com o que o filho havia feito, que era ter pegado a herança para gastar longe dele. Ele não julgou o filho, ele não falou: não, agora que ele quer voltar, agora que ele está sem nada, ele saiu com tudo, aí agora que ele está sem nada, ele quer retornar para minha casa. Se ele fosse um fariseu, se esse
pai fosse um fariseu, ele até pensaria assim, mas não, esse pai simboliza Deus. Esse pai é um Deus que ele é misericordioso, ele é amoroso, ele não liga para o que você fez, ele se importa com o seu arrependimento. É necessário que a gente se arrependa, é necessário que a gente caia em si, é necessário que a gente volta para a casa do Pai, ou é necessário que a gente ache aquilo que havia se perdido dentro da casa do Pai. E ali quando ele volta ali, o Pai vai e prepara tudo ali para ele, prepara um banquete para ele, prepara as melhores roupas para ele, e fala, filho, e ele se alegra muito, e o filho vai e fala para o pai, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Quem sabe ele não pensou na mente dele, ele falou, meu, como que pode? Eu já imaginava que meu pai ia me julgar, porque eu gastei toda a herança dele. Quem sabe eu achei que meu pai ia ficar bravo, porque eu gastei toda a herança dele, estou voltando de mão vazia. Mas não, o pai está me recebendo desta forma. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu peguei contra o céu, eu peguei contra ti. Mas é interessante que o pai prepara um banquete para ele. E o que mais me chamou a atenção, irmãos, é nesse momento. O que mais me chamou a atenção é que quando o pai prepara um banquete para ele, chama todos os empregados, reúne todo mundo e prepara uma festa para ele, pelo filho ter retornado para a casa do pai. Aquele irmão que estava no campo estava retornando para a casa do pai, e ele se depara com essa grande festa, e ele acha estranho aquilo. Aí de repente ele pergunta para o empregado, o que está acontecendo? O porquê dessa festa? O porquê de todo mundo alegre? E é interessante que aquele empregado fala para o filho mais velho. É interessante que ele fala, o seu irmão que havia se perdido, quando se afastou, retornou vivo para a casa do pai. E quem de nós, irmãos, que não se alegra quando uma pessoa retorna para a casa do pai? Ainda mais um irmão nosso de sangue. Imagina quando a gente vê um irmão nosso caído, um irmão de sangue mesmo se afastando da presença do pai. Isso daí é doloroso, até que a gente esteja ligado com ele, é doloroso para nós. Então quando esse irmão volta para a casa do pai, era para gerar uma alegria em nós, certo? Só que aqui é diferente. Aqui não gera uma alegria no coração desse irmão. Aqui quando ele fica sabendo que aquele homem que tinha, aquele moço que tinha saído da casa do pai e levado aquela herança e gastado toda aquela herança, retornou de mãos vazias, gera ali uma raiva, gera uma ira no coração dele. Aí de repente ele fala, mas como assim? Ele gastou todo o dinheiro com prostituta, ele gastou todos os dinheiros dele com as meretrizes, ele gastou tudo o que ele tinha, agora ele quer voltar e o pai dá uma festa para ele. Eu estou tanto tempo na casa do pai, eu estou servindo ao pai tanto tempo, e o pai nunca fez uma festa para mim. Agora o meu irmão que saiu da casa do pai, gastou tudo o que ele tinha, se afastou da presença do pai, e ele faz uma festa para ele, e gerou ali uma ira no coração dele, gerou ali algo que não era para ter gerado. E ali a gente vai ver algo que me chamou bastante atenção, é que o pai vai de encontro com ele, e o pai fala, filho, tudo que tem aqui é seu, tudo que tem aqui sempre foi seu. Mas eu se alegrei porque ele havia se perdido, ele podia ter morrido no mundo, ele podia estar aí caído, continuado nessa vida, atolado na vida de pecado que ele estava, mas não, ele decidiu voltar, ele voltou vivo para a casa do pai. Só que ali, irmãos, é interessante que essa ira que gerou no coração dele me fez pensar em algo. Eu refleti conversando com o Senhor, pedindo auxílio do Espírito Santo, falando, Senhor, mas por que ele decidiu sair? Ninguém decide sair de uma hora para outra. Não é você acordou no outro dia você falar, vou se afastar do pai, vou sair da casa do pai, vou pegar minha herança e vou viver o mundo de novo, vou gastar com meus prazeres. Não, isso daí não gera de uma noite para o dia, irmãos. Foi como foi falado aqui já. O inimigo ele começa a plantar sementinha, ele começa a plantar sementinha da discórdia, ele começa a gerar um desejo em você das coisas do mundo. Mas ele só consegue implantar isso dentro de você, as coisas do mundo dentro de você, quando você começa a se esvaziar das coisas de Deus, quando você começa a perder a intimidade com Deus, quando você começa a perder o seu diálogo com Deus, quando você começa a deixar de orar nas madrugadas, quando você começa a falar, deixar de jejuar, deixar de se investir, isso daí vai gerando em você um vazio. E esse vazio, irmãos, ele vai ser preenchido. Se ele não for preenchido, restaurado com a presença do Senhor, o inimigo vai achar uma brecha e vai preencher esse vazio que deve estar dentro de você com as coisas do mundo. E bem sabemos nós que aquilo que o Senhor preenche dentro de nós, o vazio que preenche dentro de nós, assim como foi falado daquela mulher do poço, é a fonte de água viva, já é uma fonte de água viva em nós. A gente jorra aquilo que o Senhor preenche dentro de nós para a vida de outras pessoas. É uma fonte inesgotável aquilo que o Senhor tem para nós, quando o Senhor preenche o nosso vazio dentro da nossa alma. Mas o inimigo é diferente, ele até preenche o vazio que há dentro de nós, porque outra hora você estava no mundo, ele
preenchia assim o vazio dentro de mim. Aquilo que eu se preenchia com as coisas do mundo. Como? Eu pegava, eu ia fumar, eu ia se drogar, eu ia para uma balada, eu ia tentar preencher aquilo que dava dentro de mim. Só que o que o inimigo oferece para você, o que o inimigo preenche, é algo que se vai rápido. É algo que se esvazia rápido. É como se fosse um copo furado. Você começa a encher, ele se enche, mas logo ele se esvazia. É isso que o inimigo tem para oferecer para você quando você está aí fora. É isso que o inimigo tem para oferecer quando você decide sair da casa do Pai. É umas coisas que ela começa a ir, é passageira, é tudo que se vai. Só que o que o Senhor tem para nós é uma fonte que vai jogar para a vida eterna. É algo saciável. É algo que quando você está em meio à tribulação, quando você está em meio à luta, você começa a olhar, a analisar o contexto da tua vida, a analisar o contexto do que você está passando. Você começa a analisar e você vê, Senhor, mas como que eu posso suportar tudo isso? Como que eu estou conseguindo parar de pé, mesmo com todo esse vendaval que está acontecendo na minha vida? Mas você sabe por quê? Porque você está sendo preenchido com as coisas de Deus, porque você está preenchido com uma fonte que vai gerar para você algo que, se você estivesse no mundo, você não suportaria. Então por isso que é necessário você estar na casa do Pai. É necessário que você se revista das coisas do Pai. É necessário que você volte para o primeiro amor, para a primeira essência. E essa palavra que o Senhor quer falar para cada um de nós para hoje. Assim como houve um despertamento na minha vida, assim como eu o vi, eu olhei, eu examinei e falei, Senhor, há algo em mim que precisa ser trazido de volta. Há algo em mim que é uma chama que é necessário acender dentro de mim de novo. É uma chama dentro de mim que está quase se apagando. Mas é interessante que muitas vezes você acha que essa chama se apagou dentro de você. Quem sabe você vem para a igreja, você louva, você já não sente mais a presença do Espírito Santo. Você já não sente mais aquela paz no seu coração. Você já não sente mais a alegria quando você louva. Já se tornou algo superficial. Hoje à noite é uma noite de renovo. Hoje é uma noite que o Senhor quer trazer de novo, quer reacender a chama dentro de você. Só que é necessário você tomar uma atitude nesta noite. É necessário você falar dentro de si, Senhor, reacende essa chama que se apagou dentro de mim, ou que está se apagando. Não deixe essa chama se apagar, porque se essa chama se apagar, eu vou se tornar como esses fariseus hipócritas que pregavam, mas não viviam aquilo que pregava. Eu vou só ser superficialmente cristão, eu vou ser só superficialmente titulado como cristão, mas para as pessoas aí fora eu não vou ter serventia nenhuma. Para as pessoas aí fora eu não vou gerar o fruto que é para me gerar. Então é necessário que você retorne para a sua essência. É necessário que você reacenda a chama dentro de você. Para você reacender a chama dentro de você, é necessário você acender a lamparina e varrer a casa, colocar as coisas no lugar. Hoje à noite é uma noite que o Senhor quer colocar as coisas no lugar. O Senhor se faz presente nessa casa, irmãos. Aleluia, Deus. Estamos assim, muitas das vezes frio, muitas das vezes abatido, muitas das vezes com o corpo aqui, mas com a mente lá fora. Porque a gente está apagado, porque já apagou o brilho do Espírito Santo dentro de nós. Então o Senhor quer restaurar esse brilho, o Senhor quer renovar você. Não é vergonha, irmãos, nós se render para o Pai. Não é vergonha, nós anos e anos e anos de ministério, se dobrar diante da presença do Pai. Senhor, me resgata. Eu fiquei tanto tempo aqui na tua casa, mas eu estou perdido. Eu perdi algo, eu perdi a essência, eu perdi o primeiro amor. Não é vergonha isso, irmão. Sabe o que é vergonha? A gente permanecer dessa forma. Quando chegar no dia do juízo final, quando a trombeta soar que está prestes a acontecer, os sinais estão claros da volta de Jesus. Os sinais estão claros que o Senhor está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas é necessário que você esteja com as vestes limpas. É necessário que você esteja com a lamparina acesa. Porque assim como aquelas 5 virgens loucas e aquelas 5 virgens prudentes, as duas estavam ali, vamos dizer, no ambiente do culto, vamos dizer, até esperando pelo noivo. Mas a diferença das duas é que as 5 entrou e as 5 ficaram. E por que essas 5 entrou e as 5 ficaram? É porque as 5 estavam com azeite reserva. As 5, ela não deixou ali quem sabe essa pessoa perdeu uma dracma de 10. Ela falou, não tem importância essa dracma não tem importância essa intimidade que eu tinha com o Pai não. Só de eu ter esse restante dessas coisas que eu tenho, quer estar na casa do Pai, quer louvar na casa do Pai, quer orar de vez em quando, já está bom, já é o suficiente. Mas não é o suficiente.
suficiente, irmãos. É necessário nós se render, é necessário nós viver um tempo difícil. Nós estamos prestes a viver perseguições como nunca houve antes na história. É necessário que a gente se revista, é necessário que a gente acorde, é necessário que a gente desperte e tenha azeite de reserva para que quando o Pai voltar, nós estejamos preparados para recebê-lo, o Pai de braços abertos. E essa palavra, irmãos, ela mexeu muito comigo, e ainda ela está mexendo, ela está falando comigo grandemente no meu coração. Eu espero que da mesma forma que gerou em mim um despertamento de eu querer voltar para aquilo que eu havia perdido. Da mesma forma, eu quero que essa palavra ela gere também em você um despertar, ela gere em você no decorrer desta noite. Quando você for dormir, pergunte para o Pai: Pai, o que está perdido dentro de mim? Restaura a minha casa, restaura aquilo que havia se perdido. Se você já não tem mais vontade de orar na sua madrugada, já não tem mais vontade de buscar o Pai da maneira que você buscava, pede para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu sou necessitado de Ti. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos. Sem o Espírito Santo a gente consegue vir para a igreja, mas a gente não consegue adorar o Pai sem verdade. A gente consegue, porque senão não teria muitos falsos profetas aí pregando aí fora sua prosperidade. Porque hoje você não se ouve mais uma pregação de arrependimento. Você se ouve pouco pregação sobre o céu, sobre o inferno. E tanto é que as pessoas já não acreditam mais no inferno. Tanto é que as pessoas já não acreditam nem mais no céu. Cristãos, não estou falando do mundo não. Cristãos hoje já se esqueceram do céu. Está tão preocupado com as coisas materiais aqui da terra, que se esqueceram que nosso lugar não é aqui. Que se esqueceram que existe uma morada preparada para nós. Que se esqueceram que é um novo que está vindo buscar a igreja. Então nesta noite haja essa restauração em você. Nesta noite haja uma chama reacendendo dentro do seu coração. Eu queria convidar a Clara para estar louvando o louvor, que ela me falou também grandemente no meu coração, e fala a respeito de a gente reacender essa chama, fala a respeito do que foi ministrado aqui nessa noite. Porque é necessário, irmão, você reacender a chama. Porque quem sabe você não ficava se acomodando e ali você começa a olhar a brasa. Que eu creio que todo mundo aqui já fez um churrasco, já viu alguém fazendo um churrasco ali na condução de uma churrasqueira, e viu que quando aquelas brasas começam a se apagar, ou a chama se apaga, ainda gera uma brasa vermelha acesa. O que é necessário para fazer para essa brasa acender? A gente vê, muitas pessoas começam a abanar, muitas pessoas vêm com um vento para soprar aquela chama, para a chama se acender. Aí a gente não entende o porquê. Muitas das vezes está acontecendo vendavais na nossa vida. Muitas das vezes está acontecendo vendavais na nossa vida, está acontecendo tempestade na nossa vida, está acontecendo tantas e tantas provações que a gente fala: mas Senhor, por que? Eu estou dentro da igreja, eu até estou buscando o Senhor, mas por que eu estou passando por tanta prova? Por que está vindo tanto vento? Porque para acender a chama, irmãos, que está quase se apagando, é necessário um vento. Para acender a chama, que está quase se apagando dentro de você, o Senhor permite você passar por algo que vai doer, mas vai curar, por algo que vai doer, mas vai restaurar, por algo que vai doer, mas vai colocar tudo no lugar novamente. Mas é necessário você tomar uma posição. Até quando você vai deixar o vento soprar? Até quando você vai deixar o vento soprar para receber uma chama que você tem que reacender dentro de você? Então essa noite, medite nesse louvor, irmãos. Pede para o Espírito Santo reacender a chama de novo. Pede para o Espírito Santo, fala: Senhor, reacenda essa chama de novo dentro de mim. Eu quero voltar a louvar como eu te louvava. Eu quero voltar a orar como eu orava. Eu quero voltar a ter aquela intimidade que eu tinha com o Senhor no começo. Então, enquanto a Ana estiver louvando, com a permissão do pastor, você poder fechar os seus olhos, meditar, irmão, se esquecer, esquece do mundo lá fora, esquece. Muitas das vezes você está aqui dentro da igreja, mas o seu pensamento está longe, e seu pensamento estando longe, seu coração também fica distante do Senhor. Então foque hoje, irmãos, naquilo que é importante, foque na presença do Espírito Santo na sua vida, foque naquilo que realmente importa, irmãos. Você se arrepender daquilo que você cometeu, você se arrepender daquele pecado que está te afastando da casa do Pai, que está te afastando aos poucos da presença do Pai sem você ver. Aleluia, Jesus. Esta noite, irmãos, Deus, falou com cada
cada um de nós. Toda honra, Pai, toda glória ao Senhor. Aquilo que através da graça do Senhor tem colocado no meu coração. Aleluia, irmãos. E glória. o Senhor trouxe de volta aquilo que havia se perdido dentro de mim através dessa palavra. Aleluia. E a gente não pode permitir, Glória a Deus. Aleluia. se permitir viver da maneira que a gente está. É necessário a gente tomar uma posição. É necessário a gente tomar uma atitude. Porque a gente não sabe, irmãos. A gente pode até ficar atento aos sinais e falar, mas ainda falta isso para Jesus voltar. Mas ainda falta aquilo para Jesus voltar. Mas quem sabemos nós que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe quando vai ser nosso dia de partir. Muitas das vezes, quem aqui já não perdeu um ente querido, a gente nem esperava por ter perdido esse ente querido, mas ele se foi. Da mesma forma nós também, muitas das vezes a gente pensa que nunca vai acontecer com nós, mas pode acontecer. Amanhã não existe idade, irmãos, para partir para a glória, não existe idade para a gente partir deste mundo. Simplesmente acontece. Você vê essa vítima que infelizmente aí caiu, o pessoal foi curtir com a família no balão lá. Quem imaginava, irmãos, que ia acontecer aquilo? Nunca já houve um acidente na história, né, do que tinha acontecido. Infelizmente, aquele balão com 20 e poucas pessoas acabou pegando fogo. Era um momento de diversão daquela família, daquelas pessoas que estavam ali. Você acha que aquelas pessoas imaginavam elas morreram naquele dia da forma que elas morreram? Elas não imaginavam isso. E da mesma forma, irmãos, quantos e quantos livramentos que eu já não tive, andando de carro por aí, o Senhor me guardou. Mas vai chegar uma hora que vai chegar a hora, irmãos, para cada um de nós. Só que o que eu quero falar não é sobre isso. O que eu quero falar é como que a gente vai estar. Não basta só estar na casa do Pai, não. A gente vai estar com o Pai. Porque aquele menino, aquele rapaz, estava na casa do Pai, mas ele já não tinha mais uma intimidade com o Pai. Aquela dracma perdida estava dentro da casa, era um espírito da casa, mas ela também estava perdida dentro da casa. É interessante, irmãos, que é necessário a gente acordar, é necessário a gente despertar. Não é, como eu falei aqui, não é vergonha, irmãos, a gente se humilhar perante a presença do Pai. É vergonha a gente permanecer da forma que a gente estamos. E quando chegar o grande dia, a gente fala, Pai, mas em teu nome eu curei. Pai, mas em teu nome eu expulsei demônios. Pai, mas em teu nome eu louvava. Como assim? Eu estava na igreja todo dia. Eu estava na igreja fazendo a tua obra. E o Senhor fala para nós, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Imagina, irmãos, nós ouvindo isso do Senhor. Imagina você chegando naquele grande dia, perante ao Pai, perante ao tribunal, aquele que outra hora era seu advogado, aquele que outra hora estava ali te conduzindo, tocando no seu coração, falando, filho, se arrependa, filho, volte para a essência, filho, volte para o primeiro amor. Aquele que vai estar sendo juiz, um juiz justo, irmãos. Você acha que ele vai querer condenar? Não é ele que condena, nós queremos que são condenados pelos nossos pecados, quando nós nos arrependemos deles. Então é necessário, irmãos, a gente reacender essa chama. E eu queria fazer um apelo aqui nesta noite. Você que aleluia, se afastou por algum motivo, que a gente estamos sujeitos a isso. Se a gente não tomar cuidado, a gente estamos sujeitos a se afastar da presença do Pai. A gente estamos sujeitos a retroceder, a se perder do rebanho, se a gente não tomar cuidado. Então você que se afastou da presença do Pai, e eu queria fazer um convite aqui nesta noite, para que você venha aqui na frente para a gente orar, você restabelecer essa aliança com o Pai novamente, ou para você que outrora está perdido dentro da casa do Pai. Porque acontece, irmãos, como eu falei, aos poucos eu estava vendo que eu já não tinha mais o primeiro amor, eu já não estava mais orando como eu orava antes. E é necessário, Cristo não quer que nós só venha para a igreja superficialmente, não, irmãos. Ele quer uma intimidade. Então você quer, talvez, não é vergonha a gente estar perdido na casa do Pai, é vergonha a gente permanecer perdido dentro da casa do Pai. Então você que tem que às vezes perdendo algo dentro da casa do Pai, talvez seja intimidade, talvez seja algo ali que está te impedindo você evoluir espiritualmente, buscar por uma intimidade com o Senhor, e você vem aqui na frente também, para que o pastor que você está orando, que a gente possa estar orando, para que você restabeleça essa aliança. Assim como eu falei, irmãos, eu não me envergonho disso. Eu ia se envergonhar se eu fosse hipócrita, subisse aqui e pregasse e não vivesse aquilo que eu estou pregando. Eu seria hipócrita, eu teria vergonha se
se eu subisse aqui em cima desse púlpito para ir pregar aquilo que não gerou em mim arrependimento. Eu seria hipócrita se eu falasse isso. Mas eu, irmãos, sem vergonha nenhuma, eu tenho vergonha de ter errado, de ter, por um momento, deixado minha intimidade com o Pai. Mas eu não sinto vergonha de falar que eu errei. Eu não sinto vergonha de falar que era necessária essa palavra vir de encontro comigo, para que gerasse essa mudança em mim, para que gerasse reacender essa chama que havia se perdido dentro de mim. Então, você que quer receber uma oração, que quer restabelecer a aliança, tomar uma atitude de oposição, se você quiser vir aqui à frente, pode vir, irmãos. O pastor vai estar orando por você. Pode vir, não é vergonha, irmãos. Você vir aqui na frente, vem aqui na frente orar, receber essa oração, receber isso. Às vezes é essa posição que o Senhor quer de você. Eu vou orar em casa, eu vou chegar em casa, eu oro, peço perdão para Deus. Não, é necessário, irmãos, que a gente faça isso em público. Porque o Senhor fala que é necessário que a gente reconheça Ele em público. É necessário que Ele fala assim, que se a gente não reconhecer Ele em público, se a gente negar Ele em público, Ele também vai negar nós diante do Pai que está no céu. Então é necessário sim, irmão, a gente tomar uma posição perante a igreja. É necessário a gente tomar uma posição perante os irmãos que vão nos abraçar, porque aqui não tem ninguém que vai condenar, não. Quem vai condenar é o mundo lá fora. Quem vai condenar é a astuta serpente maligna que está lá fora. Porque quem está aqui dentro é a presença do Espírito Santo. Todos os irmãos que estão aqui dentro, a gente tem por obrigação abraçar, acolher, amar essa pessoa. Então, se você, irmão, quer vir aqui até a frente, venha. Não espere vir pelo amor, não, irmão. Venha por amor ao Senhor. Volte à sua essência, volte para aquilo que havia se perdido. Mas se você não quer, nem que Deus te dê uma nova oportunidade, mas que você acorde, irmãos, que essa palavra não venha ser uma palavra vazia, que você não volte essa noite aqui e volte a fazer as coisas que você fazia antes e esqueça desse culto, não. Esse culto falou grandemente comigo, irmãos, falou muito bem comigo, que eu vou cada dia mais tomar mais uma posição diante do Senhor. Então, da mesma forma, irmãos, ao você chegar na sua casa, então, busque o Senhor verdadeiramente. Restabeleça essa aliança com o Senhor. Clame ao Senhor nesta madrugada e fala: Senhor, por favor, eu quero voltar em Deus. Eu quero voltar a ser cristão verdadeiro. Eu não quero voltar a ser um evangélico. Porque eu estava pesquisando, irmãos, as pessoas do mundo aí fora dizem ser evangélicos, mas está na prática do pecado, está no pagode, está no santo, está bebendo, está aquilo. O evangélico, irmãos, é aquele que crê no Evangelho de Jesus. Já o cristão é aquele que crê no Evangelho de Jesus, mas ele segue o ensinamento de Jesus. É quem temos Cristo. Então, que você não seja só chamado de religioso, que você seja chamado verdadeiramente de cristão, que você siga os mandamentos de Cristo. E Cristo, irmãos, ele era humilde. Cristo, ele era, além de ele ser soberano, ele exalava a sua humildade, o seu amor pelo próximo. E era isso que incomodava nos fariseus. E é isso que incomoda nas pessoas religiosas. É quando a gente trata as pessoas lá de fora da maneira que Cristo queria que nós tratássemos. E as pessoas religiosas falam: tá vendo o que ele está fazendo para se amostrar? Mas não é isso, irmãos. Nós fazemos porque é necessário nós fazermos. A alma aí fora não precisa de mim. A alma aí fora não precisa de você. Mas você vai conseguir dar fruto se você estiver firmado. Se você não estiver firmado em Jesus, irmãos, não tem como você dar fruto. Se você não der fruto, chegar no dia do juízo final, o Senhor vai olhar para você e vai falar: cadê as armas que eu tive na sua mão? Mas por que você não buscou? Eu te dei oportunidade, várias e várias coisas eu falei com você. Eu até toquei no seu coração, mas você estava tão apagado que você não ligou, você não quis estar ouvindo a minha palavra. Então, não deixa esse dia chegar, não, irmãos. Que você volte para o Senhor ainda hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu, que o pastor Charles, a intermédio do Espírito Santo, me concedeu. Peço desculpa para os irmãos se eu falei aquilo que os irmãos queriam ouvir, mas eu tenho certeza que eu falei aquilo que o Espírito Santo queria falar. Porque se houve em mim arrependimento, se houve em mim uma transformação, que ela está havendo uma transformação, eu creio que essa palavra vai haver uma transformação em cada um de nós. Porque nós necessitamos, cada um de nós que estamos aqui, necessitamos voltar para o primeiro amor, ou restabelecer aquela chama que havia dentro de nós que se perdeu, ou está se apagando. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.